Olá, galerinha do 9º ano, meus amores, há quanto tempo? Tô com muita saudade de vocês, mas enquanto não possamos estar nas aulas presencial, vamos nessas videoaulas, né? É o jeito. Mas eu quero dizer para vocês que tudo isso tá acabando. Logo, logo nós vamos se encontrar, nós vamos estar na nossa escolinha, no nosso clarear, tá bom? Mas até lá, vamos à nossa videoaula, tá certo? Gente, mas antes de começar a aula, eu já quero parabenizar. Porque só para não ser 100% que me entregaram as tarefas, mas 99% me entregaram. Imagina aí quem faltou? Mas eu tô feliz porque as atividades de vocês foram excelentes, muito boa. Alguns me entregaram um pouquinho atrasado, mas como esse último trabalho eu não defini a data, né? Só falei que quem terminasse o mais rápido possível me entregasse. E que bom que já me entregaram. E tá a nota de vocês, show de bola. Mas continuando nossas aulas, né, aqui dos conteúdos. Lembrando também que esses exercícios que eu passo, não só eu, mas todos os professores, conta ponto positivo para vocês. Por isso é necessário todos entregarem essas atividades, tá bom? Desde já eu já lembro, para não esquecerem, né? Para não dizer assim, tia Osana nem avisou, tá bom? Mas vamos dar início aqui à nossa aula. Olha, nós vamos trabalhar o capítulo 4, certo? Nesse capítulo 4, galerinha do 9º, tem como título, ó, o espaço político da Europa. Esse espaço político da Europa, ele vai falar sobre várias coisas, sobre a economia, ainda assuntos também que puxam um pouquinho dos outros capítulos, sobre a política, né, econômica, sobre o giro do capital. E aqui, essa economia que está se referindo na Europa, nós estamos dentro dela, certo? Então, eu botei só 2 tópicozinhos. No primeiro tópico tem o exercício e no segundo tópico tem outro exercício, certo? Nesse primeiro tópico tem assim, ó, a Europa entre os redobramento e afrometação. Esse redobramento na Europa, ou seja, nas comunidades, influencia na economia europeia, o espaço econômico, os europeus e a União da Europeia. Ou seja, essa digamos, associação, essa compreensão ou essa troca de experiência em relação ao giro do capitalismo, essa economia para continuar essa união, para que tenha um bom desenvolvimento em relação à economia, é necessário ter essa união, que ela é chamada a União Europeia, certo? Esse tópicozinho ele não é tão grande, é um tópicozinho pequeno. Vocês vão ler esse tópico, onde fala sobre a Europa entre o redobramento, e em seguida, quando vocês lerem, vocês respondem o exercício que se encontra na página 128 e 129. São 2 páginas. Isso desse primeiro tópico que eu acabei de falar, certo, gente? Quando vocês responderem essas 2 páginas, aí tem o segundo tópico da leitura, que é ainda falando sobre o espaço político da Europa, certo? Porém, no segundo tópico, ele vai falar sobre a União Europeia, do auge, a queda, a potência em queda, a crise, o abalo do bem-estar social, os países pretendentes à União Europeia, aí onde vai falar sobre a Turquia, a Geórgia, a fragmentação nas zonas de remembramentos,
e o nacionalismo, que é o chamado nacionalismo basco, que fala lá na questão da irlandesa, certo? Lá nessa questão irlandesa, vocês vão compreender melhor quando vocês lerem sobre essa potência, sobre essa queda e essa crise. O que seria essa crise do bem-estar social? E quais seriam os países mais potentes em relação à economia, que foi o primeiro tópico que a gente tinha falado, né? Sobre essa União Europeia. E tanto é que ele fala dos outros países vizinhos, circunvizinhos chamado, né? Em relação a essa troca de experiência, em relação à economia, em relação ao desenvolvimento, essas crises econômicas, como lidar com a crise econômica, né? Isso está falando sobre a Europa, a União Europeia, sobre esse espaço político da Europa. E essa política, esse espaço político relacionado à economia. Então, ele está relacionado à economia, sobre a questão da fragmentação dessa economia e sobre quais os países dessas regiões ele está politicamente e economicamente melhor. E essa crise que sofre esses países, essa crise o que, gente? A crise econômica, a crise financeira. Esses dois tópicos, quando vocês lerem, vocês vão compreender melhor o que eu estou falando. Ah, tia, essa leitura é grande? Não, não é uma leitura grande. E se você ler com bastante atenção, você vai entender melhor. Inclusive, vocês vão fazer comparações com o que nós estamos vivendo, a nossa política economicamente. Esse colapso que a gente está vivendo hoje aqui no nosso país, tá certo? Aí depois que vocês lerem esse segundo tópico, tem mais outra atividadezinha, que é a página 137 e 138, certo, galerinha? O primeiro tópico vocês leram, aí tem a atividade da página 128 e 129, do primeiro tópico, certo? Do segundo tópico, vocês vão ler o segundo tópico e tem mais outras duas páginas de atividade, que é a página que se encontra na página 137 e 138, tá certo? Então, lerem com bastante atenção, repetindo, só para lembrar, estamos no capítulo 4, certo? Então, lerem com bastante atenção, respondam o exercício, se tiver qualquer dúvida, é só me chamar no privado, sem problema, estou aqui para isso, estou aqui a serviço de vocês, tá bom? Quando terminar de copiar e responder, ou melhor, quando terminar de responder o exercício, pode me mandar, passa assim a fotozinha e me mande, tá bom? Para me poder colocar o seu pontinho de participação. Tia, mas se eu não fizer, gente, é necessário todos fazerem a sua atividade. É necessário. Todos vocês precisam. Assim como nós precisamos estar passando essas aulas para vocês, vocês precisam. É necessário também vocês fazerem a parte de vocês. Todos, sem exceção de ninguém. Tá certo, galerinha? Eu sei que tá sendo cansativo, mas logo, logo a gente vai se ver, vai ficar menos cansativo. Tá bom? Mas até lá, vamos continuar com a nossa videoaula. Tá certo? Então, bons conhecimentos, bons estudos. Qualquer dúvida, estou aqui. Um abraço. Sintam-se abraçados. Coraçãozinho aqui para vocês, ó. Pulsando de tanta saudade. Tá bom? Cheiro, gente. E até a nossa próxima aula. Amo vocês.